Bom dia para quem tá no Brasil. Bom dia para quem tá no Japão. Boa noite para quem tá no Brasil. Irmã Andréia estava comigo ali no Emagreça com a Bíblia. Conceito tremendo que o Senhor trouxe hoje para nós de alimentação como gestão do tempo. Meu Deus, estou maravilhada. O que você tá, Irmã Andréia, qual que foi o seu conceito é, é, que o Espírito Santo trouxe no seu coração? Você consegue comentar aqui para nós, para abençoar as irmãs? Se você não conseguir também, é só dizer, não consigo agora. Mas, nossa, como me impactou esse conceito de alimentação como gestão do tempo, previsão para futuro, previsão para saúde. Nossa, aqui, ó, como dizem em japonês, ki sugoi. Sugoi. A Andrea diz que não consegue agora. Amém, minha irmã, não tem problema. Obrigada, viu? Acredito que você tá na sua correria aí. Deus te abençoe. Depois, na hora que você puder, traz aí uma palavrinha sobre isso para as irmãs serem abençoadas. Você explana muito bem as suas ideias. Vamos lá? Hoje nós vamos entrar no capítulo 33 de Gênesis, aqui, como nosso devocional, né? E acredito que, eu não sei se as minhas irmãs já sabem que eu estou aqui no Japão, mas acredito que elas entram depois. Então, se você tá com a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia, pegue o seu marca-texto. Deixa eu pegar aqui o meu. Pegue o seu marca-texto e vamos pegar aqui, ler a palavra de Deus. Vamos orar para a gente entrar aqui no nosso estudo de hoje. Tá recheado de coisas boas para nós. Glória a Deus. Nós vamos, como o capítulo é grande, não, esse vai dar pra gente ver tudo. Não, eu dividi ele em duas partes. Porque ele tem 20 versículos. Bom dia, Nia, paz, minha irmã. Deus abençoe. Bom dia. Eu dividi. Amém. Eu esqueci que você já tá aqui. Glória a Deus. Amém. Então vamos lá, vamos orar. A gente tá entrando agora, eu atrasei um pouquinho ali no Emagreça com a Bíblia. Eu tava refletindo com as irmãs e aí atrasei um pouquinho. Bom dia, irmã Lourdes, seja bem-vinda. Me perdoa, atrasei um pouquinho, mas já estou aqui. Tava ali no Emagreça com a Bíblia, refletindo com as meninas. Vamos lá? Vamos orar? Senhor Deus, maravilhoso Pai. Mais um dia nós estamos aqui diante da Tua presença, buscando o nosso maná diário, buscando o entendimento da Tua palavra, para que nós possamos entender cada vez mais o nosso propósito, Pai. Para que nós possamos cada dia mais ser santificadas e voltar ao plano original que o Senhor tem para nós. Como o Senhor nos criou para ser. Como o Senhor nos criou para assumir a nossa identidade. Para o Senhor fazer em nós e através de nós. E é isso que nós estamos aqui, Pai, para receber do Senhor hoje. Nos ajuda a entender a Tua palavra. Espírito Santo de Deus, venha sobre nós com entendimento, com sabedoria, com graça, para que nós possamos receber a nossa porção de hoje. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti. Reconhecemos que somos falhas, fracas, pecadoras, pedimos perdão ao Senhor. Mas nós reconhecemos também que não estamos aqui por nosso mérito próprio, porque nós somos as melhores. Não, Senhor. Nós reconhecemos que estamos aqui porque é pela Tua graça. É a Tua graça que tem nos atraído. É a Tua graça que tem liberado esse entendimento ao nosso coração. É a Tua graça que tem colocado em nosso coração esse desejo de buscar-te, esse desejo de aprender do Senhor, esse desejo de orar, esse desejo de posicionar, Senhor. Nós sabemos que tudo isso vem do Senhor. E nós queremos te louvar, te engrandecer, te bendizer por isso, Pai. Porque nós sabemos que não somos merecedoras de nada. Mas é a Tua graça que nos alcança diariamente. Obrigado pelo Teu cuidado. Obrigado pela Tua graça nas nossas vidas. Faz em nós aquilo que o Senhor deseja hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém?
Glória a Deus. Vamos entrar aqui no capítulo 33 de Gênesis e diz assim, ó. É o encontro de Jacó e de Esaú, os dois. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as duas servas. Colocou as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente e se aproximou do seu irmão, curvou-se ao chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao seu encontro e abraçou o seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou: quem são estes? Jacó respondeu: são os filhos que Deus concedeu ao teu servo. Então as servas e os filhos se aproximaram e se curvaram também. Depois Lia e seus filhos vieram e se curvaram. E por último chegaram José e Raquel e também se curvaram. Esaú perguntou: o que pretende com todos esses rebanhos que encontrei pelo caminho? E ser bem recebido por ti, meu senhor, respondeu Jacó. Disse, porém, Esaú: eu já tenho muito, meu irmão, guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu: não, se te agradas de mim, aceita este presente de minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebeste bem. Aceita, pois, o presente que foi trazido, pois Deus tem sido favorável comigo e eu já tenho tudo o que necessito. Jacó tanto insistiu e Esaú acabou aceitando. Então disse Esaú: vamos seguir, acho que, nós vamos ver até aqui, do 1 ao 11. Vou dividir até aqui, pra gente tirar as melhores lições. Amanhã a gente começa do 12. Então, vamos lá. Uau, que passagem maravilhosa. Bom dia, Dri, seja bem-vinda. Sejam bem-vindas, meninas. Estamos de volta aqui no nosso horário, tá bom? O que tá acontecendo aqui, né? Após lutar com Deus em Peniel, Jacó lutou com Deus lá em Peniel, lembra? E recebeu um novo nome. Jacó precisa agora enfrentar o rosto de Esaú, o irmão que ele enganou. Esse capítulo ele vai narrar o reencontro dos dois, a restituição emocional, a separação estratégica e a confirmação pública da nova identidade com a edificação de um altar. Então presta atenção que o Senhor vai falar hoje comigo e com você sobre identidade. Minhas irmãs, é nova identidade. Então, qual que é o momento espiritual que Jacó está passando? Ele tá o quê? Ele começa aqui com medo, mas ele termina com o quê? Com governo. O que era ferida no coração dele vai virar altar. Esse momento espiritual dele, ele está entre o passado dele, que o acusa, e a promessa que o chama. O capítulo, ele é o campo do teste da transformação que Deus realizou dele lá no secreto, lá em Peniel. Lembra que ele estava lá? Então, nós vamos ver do versículo 1 ao versículo 11, detalhadamente, né? Vamos lá. Deixa eu fazer uma observação aqui que eu anotei, que eu achei muito interessante, né? Esse verbo, né, que tá usado aqui, quando ele fala que Jacó ergue os olhos, esse verbo aqui, ele aparece só em momentos de virada profética na Bíblia. É como se há uma revelação. Quando ele ergue os olhos e vê, ele não vê, ele vê o seu irmão ali como uma pessoa que está vindo para guerrear contra ele, né? Como uma pessoa que não está vindo de forma amigável. Ele tem uma revelação espiritual. Mas isso é por conta do que ele fez.
é por conta do que ele devia para o seu irmão. Essa palavra aqui, essa palavra também que fala do rosto, da face, da presença, ela conecta Peniel, que foi aonde o Jacó teve, porque Peniel significa, né, face de Deus. Quando Jacó tá lá em Peniel, que ele luta com o homem, ele tá ali face a face de Deus, face a face com Deus. Então ele também, ele repete essa frase, comparando o rosto de Esaú com com o rosto de Deus. E tem uma outra palavra também aqui, que é berachá, que é a bênção. Ela é usada por Jacó para se referir ao quê? Ao presente oferecido a Esaú, indicando o quê? Que ele está devolvendo o que um dia ele tomou com engano. Ele enganou o irmão dele, né? E aqui aparece um nome de Deus que é Eu Elohé Israel. É o nome do altar. É Deus de Israel, confirmando o quê? Publicamente a nova identidade de Jacó. Nós vamos entender isso um pouco mais, tá? Tem algumas armadilhas aqui que o capítulo, ele pode fazer para nós se a gente não estuda corretamente o original, né? Uma das armadilhas é pensar que a reconciliação significa caminhar junto. Ó, reconciliação, minhas irmãs, não significa que precisa depois caminhar junto com essa pessoa. Nós vamos ver isso muito claro no texto. Muitas pessoas pensam que depois que se reconciliou com uma pessoa, às vezes a pessoa fez mal para ela, ou nem fez mal, às vezes foi uma reconciliação, mas aqui Deus mostra que reconciliação pode exigir separação. Reconciliação, a gente precisa viver reconciliado com todo mundo, a gente precisa liberar perdão para as pessoas que nos feriram, para as pessoas que nos maltrataram, mas isso não significa que precisa de você caminhar junto com a pessoa, tá bom? Então nós vamos ver isso muito claro no texto aqui. Outra coisa também, outra armadilha que a gente pode perceber é ver a resposta de Jacó como uma manipulação. Aqui, nesse caso, não é mais manipulação, não é mentira. É uma sabedoria que Deus depositou no coração dele. Por quê? Porque o irmão dele chama ele para caminhar junto, mas Jacó agora entende que ele é Israel, que ele tem uma aliança com a promessa. Então, ele sai ali, nós vamos ver também com detalhe isso. E também uma outra armadilha é reduzir o altar somente à gratidão. Esse não é um altar só de gratidão, ele é um posicionamento. É Jacó dizendo, eu sou Israel e esse território agora me reconhece assim. Então, esses são só alguns pontos, né, que a gente viu aqui antes. Nós vimos a atmosfera espiritual que Jacó tá passando aqui, né? Antes, a atmosfera inicial foi do quê? Jacó estava tenso emocionalmente. Vai com Deus, irmã Lourdes. Deus abençoe. Jacó estava tenso espiritualmente, né? Quando a gente vê aqui. Ele estava com medo do passado. Ele estava com uma expectativa de juízo. Qual que foi a atmosfera final? Foi a paz, uma clareza espiritual, separação com honra, um governo silencioso. Então, nós vimos aqui no versículo 4 que nós lemos, que Esaú corre, que Esaú abraça, que Esaú chora. Então a gente vê aqui uma estabilização espiritual. O altar é reerguido, a identidade é selada. Amém? Então vamos aqui entrar nos versículos para a gente ver mais detalhadamente isso. No versículo 1, tá falando exatamente isso. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava com 400 homens. Esse verbo aqui, como a gente já viu, erguer os olhos, ele carrega mais do que um simples movimento físico. No hebraico, essa expressão, ela aparece em momentos-chave da narrativa, quando o personagem é confrontado com uma visão que mudará o seu curso, né? A gente vê essa palavra em outros textos da Bíblia, como Gênesis 13:10, quando levantou Ló os olhos e viu toda a campina. Então, ele escolhe Sodoma, separando-se de Abraão. Isso daqui foi uma decisão que ele teve que definiu o destino da sua casa. Então, olha só como esse verbo é importante a gente saber
apenas essa expressão, esse levantar dos olhos, ele é um entendimento, né, uma percepção que vai mudar o curso. Eu quis destacar isso daqui porque isso daqui eu achei muito interessante. Então, agora que Jacó levantou os olhos e vê Esaú com 400 homens, o passado que ele feriu, a consequência que ele semeou, é isso que ele está vendo. Quando ele levanta os olhos, por que ele tá vendo isso, Angelita? Porque ele não tinha ainda se reconciliado, ele não sabia o que ia acontecer nesse encontro. Então ele não vê ali um irmão, ele vê uma tropa, ele não vê reconciliação, ele vê um possível julgamento. Mas aqui, levantar os olhos é o momento em que o invisível se torna inevitável. É quando Deus nos chama para encarar o que mais eu e você evitamos, não para nos destruir, mas para provar o que ele já mudou dentro de nós. Olha só que coisa incrível. Jacó, ele vê Esaú, mas a pergunta real é: quem Esaú tá vendo? Ele vai ver ainda o Jacó que fugiu? Ou ele vai ver o Israel que está se curvando? Então, o princípio que a gente aprende aqui é que toda identidade concedida em secreto, ela será provada à luz do dia. Quando Deus nos dá um novo nome, ele também agenda o dia em que eu e você terá que olhar nos olhos do nosso passado e não fugir mais, e sim tratar o nosso passado, e sim reconciliar, e sim consertar o que estava quebrado. O Senhor quer nos dar uma vida limpa. O Senhor quer nos dar uma vida de reconciliação. E às vezes a gente tem que se reconciliar até com nós mesmas. Porque quantas vezes a gente não consegue se perdoar? Quantas vezes a gente vive sobre uma condenação, sobre um julgamento, que a gente se autopune o tempo todo? A gente é muito misericordiosa com outras pessoas. A gente é muito misericordiosa com os erros das outras pessoas, mas conosco mesma, a gente não é misericordiosa. Então hoje o Senhor, ele está nos dando uma identidade de posicionamento, de reconciliação, e você deve perguntar para o Espírito Santo: Espírito Santo, quais são as reconciliações que eu preciso fazer? Eu preciso me reconciliar comigo mesma? Eu preciso me reconciliar com alguém que eu feri? Eu preciso me reconciliar com alguém que eu machuquei? Hoje é dia dessa reconciliação, minhas irmãs. Vamos para o versículo 2 para a gente entender mais. Versículo 2: pôs as servas e os seus filhos à frente, depois Lia e seus filhos, e por último Raquel com José. Olha só, Jacó, ele organiza sua família diante desse reencontro com Esaú. E há aqui uma hierarquia emocional. Primeiro que ele põe lá na frente para se reencontrar com o irmão dele, porque se tudo desse ruim, quem que ia morrer primeiro? As servas, que era Bila e Zilpa, com os seus filhos. Eles são colocados primeiro, mais vulneráveis. Olha só, Jacó, olha para você ver, Jacó mesmo tendo essa nova identidade, ele ainda tem falhas. Ele ainda tem prioridades. Não era mulher dele, não era filhos dele, mas ele tinha prioridade. Se desse ruim, os primeiros que ia morrer ia ser a Bila e a Zilpa com seus filhos. Eles são colocados primeiro, lá na frente. Em segundo, é colocada a Lia e os seus filhos. Essa é a segunda prioridade dele. Eles vêm depois, protegidos, né? Parcialmente. E por último, vem Raquel e José. Raquel e José fica por último na retaguarda, onde o risco é muito menor. Então o texto aqui, ele repete 2 vezes a palavra, uma palavra em hebraico, acharonim, que é os últimos, enfatizando o quê? A intenção deliberada de Jacó em preservar quem mais ele ama. Olha só que riqueza que o texto está trazendo para nós. A Peniel, na noite anterior, que Jacó tinha passado, que significa ver a face de Deus, né? Que ali Jacó, ele declara: eu vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Peniel ali foi o lugar onde Deus marcou o corpo e redefiniu
a identidade de Jacó. Mas agora, em Gênesis 33, nós vemos que a alma de Jacó ainda está estruturada em favoritismo antigo. Olha só, tá vendo como o processo de Deus não é um processo que vai nos curando? E mesmo que ele teve aquele encontro com Deus, mesmo que ele teve aquele impacto que Deus mudou até o nome dele, a identidade dele, ele ainda tem marcas na sua alma com estrutura de favoritismo antigo. Essa mesma estrutura emocional, ela vai produzir o quê? Conflito, inveja entre os filhos. A gente vai ver que essa falha ainda na alma de Jacó, ela vai mostrar lá na frente para nós que Israel ama mais José do que todos os seus outros filhos. E o que isso causou? Causou muito conflito, causou dores. Por isso que a gente precisa colocar, minhas irmãs, o nosso coração diante de Deus e perguntar para Ele se há algum favoritismo no nosso coração, nos nossos relacionamentos, na nossa vida, porque isso pode causar grandes problemas. Jacó está vivendo um novo nome, mas a casa ainda está marcada pelo desequilíbrio de afeto. Qual que é a lição que a gente aprende aqui? Eu e você pode ter saído de Peniel transformada. Nós recebemos a nova identidade. Você recebeu pela sua fé? Eu recebi. Eu tô com uma nova identidade. E eu falei até pro meu esposo, amor, Deus está nos dando um novo nome. É nova identidade. É nova fase na nossa vida. Mas nós podemos até ter saído lá de Peniel transformadas, com um novo nome, um novo toque, uma nova promessa. Mas ainda nós precisamos rever como nós organizamos a nossa casa, como nós organizamos a nossa rotina, os nossos afetos. O que eu e você mais protege pode ser justamente o que Deus está pedindo para a gente se consagrar. Qual que é o princípio que a gente aprende aqui? Peniel muda sim a nossa identidade, mas é no campo das relações que Deus testa se eu e você já desmantelou os favoritismos do nosso velho homem, da nossa velha criatura. Versículo 3 vai falar assim, ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes até aproximar-se do seu irmão. Ele mesmo passou à frente, olha só, ele tem uma ação aqui, né? Jacó toma a dianteira, liderando com o corpo aquilo que antes evitava com a fuga. Não é mais o que se esconde atrás das mulheres e das crianças, é o que assume o risco como Israel, como essa nova identidade. E qual que é a primeira ação dele? Ele se inclina 7 vezes. Esse gesto de se prostrar diante de uma pessoa era típico de quem se aproximava de reis ou superiores do Antigo Testamento. Olha a atitude de Jacó. Aquele que enganou, aquele que usurpou, agora com essa nova identidade de Israel, ele se curva. Esse número 7, aquele carrega um valor simbólico de totalidade, de aliança e de reverência plena. Jacó se prostra 7 vezes, era como se ele estivesse dizendo assim, eu não venho para brigar, eu venho para restaurar. Uau! Que coisa mais linda. Aquele que um dia manipulou, agora ele honra. Aquele que um dia enganava, agora ele se rende. Esse gesto é a primeira ação pública dessa nova identidade que ele adquiriu, que é Israel. Então, o que nós aprendemos aqui? Que Peniel transforma. Quando a gente está em Peniel, e significa que quando a gente está na presença de Deus, quando a gente está no relacionamento com Deus, quando a gente está buscando, igual a gente está buscando aqui todos os dias, a gente está no Peniel. A gente está buscando a face de Deus. A gente está buscando a transformação da palavra. A gente está num relacionamento profundo com o Senhor. Mas nós entendemos que Peniel transforma assim, mas é diante de Esaú que o velho nome tenta voltar. Israel não é medido pelas visões que ele teve, mas pelas posturas que assume quando ele encara aquele a quem ele feriu. Será que eu e você ainda justifica o nosso passado
ou nós já estamos prontas para se curvar diante dele e dizer: Deus me mudou? Essa não é uma prostração de covardia, é uma demonstração de quem é governada por Deus. Não precisa se defender, se submeter, mas sim se submeter com honra. Qual que é o princípio que a gente aprende aqui? Que a prova da nossa nova identidade está na nossa postura com quem eu entro nas situações que antes tentavam me controlar. Quais as situações que tentavam te controlar? Eram manipuladores, como o sogro de Jacó, Labão? Pessoa que te fere, que ainda tenta te deixar num ciclo. Então você não precisa mais entrar diante dessa pessoa com armas, mas sim com a postura de nova identidade, sabendo que Deus tem o controle de tudo, sabendo que Deus, ele vai na nossa frente e trabalha em corações, como ele trabalhou no coração de Esaú, porque Esaú, a última fala de Esaú era que ele queria matar Jacó. Mas quando ele chega diante do seu irmão, Deus já trabalhou no coração dele. Será que eu e você tem se curvado diante de situações pensando que Deus não está na nossa vida, que Deus não está no controle? Será que eu e você já aprendeu a tomar a dianteira sem usar nenhum tipo de manipulação, mas ir com essa nova identidade de Israel? Ou ainda, eu e você tá administrando os reencontros com estratégia do nosso velho homem? Será que eu tô indo para o reencontro que eu preciso de reconciliar, que eu preciso de pedir perdão, que eu preciso de consertar? Será que eu ainda tô indo com manipulação? Falando, não, eu tô aqui, mas, olha, eu vou te pedir perdão, porque a palavra diz que eu preciso de pedir perdão, mas você sabe que o culpado é você, né? Isso é principalmente em relacionamento conjugal, viu, minhas irmãs? Será que nós estamos ainda toda armada de manipulação? Ou será que nós estamos indo para o reencontro com o propósito de realmente mostrar que Deus está mudando a nossa identidade? Que Deus está nos fazendo como mulheres de Deus, como mulheres que confiam na soberania do Deus Altíssimo, sem manipular, sem as nossas persuasões, sem as nossas frases. Uau, minha irmã, Deus está hoje entregando uma identidade para nós de segurança no Senhor, de cuidado do Senhor. Nós não precisamos ficar justificando, não precisamos ficar manipulando situações. Vamos viver com essa nova identidade que o Senhor está nos dando. Versículo 4 vai dizer assim: então Esaú correu ao encontro dele e abraçou, e arrojou-se-lhe ao pescoço e beijou e choraram. Uau! Esse versículo ele contém 5 verbos seguidos, uma cascata de emoção e de movimento. Correu ao encontro, é um gesto de urgência, de afeto. A mesma expressão aqui foi usada lá no texto do filho pródigo, lá em Lucas 15, quando o pai corre ao encontro do filho. O segundo verbo é abraçou, envolve o quê? Ele envolve com seus braços, ele queria sentir o seu irmão. Ele agarrou seu pescoço, olha, outro verbo, ele caiu sobre o seu pescoço. É um gesto íntimo de reconexão emocional. Ele beija, aqui também há um detalhe importantíssimo. Ele beijou, ele quis sentir o seu irmão, ele estava com saudade do seu irmão, ele beijou, ele abraçou e eles choraram. Olha assim, ambos choraram. Aqui o coração deles estavam sendo limpos. Aqui, essa palavra hebraica usada lá na Torá, essa palavra hebraica, ela aparece com pontinhos vocálicos sobre cada letra. Esses pontos são raríssimos encontrados na Bíblia. E indica que os escribas, eles perceberam ali algo especial, até fora do padrão natural. O que isso significa?
Os rabinos, eles discutem entre eles que alguns dizem que foi um beijo genuíno, cheio de emoção. Outros discutem que foi um beijo com reservas, emocional, mas ainda tenso. Mas o Espírito Santo revela, foi um beijo que o homem não esperava. Só Deus poderia ter provocado esse beijo. Esaú correu, abraçou, beijou, chorou e a misericórdia rompeu a expectativa de vingança. O abraço de Esaú, ele antecipa aqui o que Jesus ensinaria séculos depois. Se o teu irmão pecar contra ti e te arrependeres, perdoa-lhes. O gesto de Esaú aqui, sem que haja pedido explícito de perdão, mostra que Deus já havia preparado o seu coração e o espírito dele antes do reencontro. Será que eu e você tem medo da reação de quem que eu e você feriu? Hoje Deus está falando para mim e para você. Quando Deus manda nós voltarmos, Ele já tocou o que nos espera. Não é eu e você quem prepara a cena. É Deus quem ensaia o abraço que nós precisamos receber. Você não sabe o que vai vir, mas você pode confiar. Quando Israel se curva, Deus governa o restante. O que a gente aprende aqui? Que a misericórdia de Deus pode reescrever reações que o passado tinha condenado. Jacó esperava vingança, mas Deus trouxe lágrimas. Uau! Do versículo 5 ao 7 vai nos mostrar que, levantando Esaú os olhos, olha só a expressão de novo, viu as mulheres e os meninos e disse, quem são estes contigo? Respondeu Jacó, os filhos com que Deus agraciou a teu servo. Então se chegaram as servas, elas e os seus filhos se inclinaram, chegaram também Lia e os seus filhos e se inclinaram, e por fim chegaram José e Raquel e se inclinaram. Olha só, de novo a expressão, né? O Esaú tem aqui uma percepção. O mesmo verbo usado por Jacó, né, aparece agora com Esaú. Ele também entra num momento de revelação, não só do que ele vê, mas do que Deus fez na vida do seu irmão. Quem são estes contigo? Ele pergunta. A pergunta carrega espanto e surpresa. Esaú não viu Jacó por 20 anos. Agora ele vê mulheres, filhos, tribos, servos, servas, riqueza. Então, o que era enganador e que partiu sozinho, volta como um patriarca de uma promessa. Jacó responde, olha a resposta de Jacó. São os filhos com que Deus me agraciou o teu servo. Então, a palavra aqui usada no hebraico é shanã, agraciar, presentear com favor imerecido. Jacó reconhece que Deus estava com ele e que Deus é que deu as coisas para ele. Jacó reconhece que não é um fruto do seu esforço, é a misericórdia do Senhor. Os grupos se inclinam um a um. Primeiro as servas e os filhos, depois Lia e os seus, e por fim José e Raquel, o núcleo mais protegido dele. O que nós aprendemos aqui, minhas irmãs? É a forma como Jacó apresenta sua família, diz sobre quem ele é agora. Ele não diz, estes são filhos que conquistei. Ele diz, esses são filhos que Deus me deu. Quem teve um encontro real com Deus, reformula a sua linguagem de posse. Não fala mais em conquista, fala de graça. Olha só que coisa tremenda. Vai com Deus, Nia. Vai com Deus, irmã Andréia. Deus abençoe. Vão com Deus. Então, nós vimos aqui que a linguagem muda, né? Que quem tem um encontro de fato com o Senhor reconhece que a gente não tem posse de nada. Não é meu marido, não é meu filho, não é minha casa. É tudo. A graça do Senhor é que me deu isso. Olha só que coisa mais linda. O mesmo Jacó que antes roubou a bênção com a mentira, agora ele entrega com honra e com verdade. O mesmo Jacó que antes queria a primogenitura do outro, agora valoriza o que Deus deu a ele. O mesmo Jacó que antes manipulava, agora se curva com reverência.
quem sabe que tudo que é graça não chega com altivez, chega com honra. A linguagem revela se eu e você ainda está competindo ou já está rendida. Jacó não disputava com Esaú. Ele reconhece a parte que Deus lhe deu e se curva. Versículo 8 vai dizer, perguntou Esaú, de que te serve todo esse grupo que encontrei? E responde Jacó, para entrar na... Peraí, deixa eu ler aqui na minha Bíblia, porque aqui ficou estranho. Ó, disse, porém, Esaú... Não, o versículo 8. Esaú perguntou, o que você pretende com todos esses rebanhos que encontrei pelo caminho? E ele responde, ser bem recebido por ti, meu senhor, respondeu Jacó. Então, ele queria ser bem recebido pelo irmão, né? Aqui, nós entendemos que há uma resposta de oração de Jacó. Pera, deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Essa palavra de quem é esse acampamento todo que encontrei, ele usa uma palavra aqui em hebraico que significa mais, no contexto, os presentes em forma de rebanho, de servos, animais que Jacó havia enviado antes como presente. Esaú percebe o que é a intenção, né? Ele leu o gesto com submissão ou negociação. Então, a expressão hebraica aqui é usada para pedir favor, aceitação, perdão. Jacó aqui está se humilhando perante o irmão dele voluntariamente. Ele não está tentando manipular, ele está buscando paz com honra. Então, a gente vê também aqui uma resposta de oração de Jacó. Lá no capítulo 32, onde nós estudamos, Jacó, ele tinha orado. Livra-me da mão do meu irmão Esaú. Livra-me da mão de Esaú, porque eu tenho medo, porque eu estou com medo. Mas depois de Peniel, seu medo se afastou seu medo se transforma em quê? Em discernimento. Agora ele entende que a paz não se força, se conquista com humildade. Então Jacó não compra o perdão. Ele demonstra temor, honra e disposição de fazer o que for preciso para restaurar a confiança. Quando eu e você tem consciência do mal que nós causamos, eu e você para de se defender, para de defender a nossa intenção e começa a honrar a dor que nós geramos. A honra cura onde o orgulho feriu. Jacó não quer comprar Esaú. Ele quer plantar um novo clima espiritual onde o passado perde a força. A pergunta é, eu e você ainda tenta controlar o desfecho com estratégias? Ou nós já aprendemos que é a honra que gera a conciliação verdadeira? Para a gente caminhar para o final, do versículo 9 ao 11, disse Esaú, tenho muito, meu irmão, seja para ti o que é teu, replicou Jacó. Não, se agora eu tenho o favor da tua presença, eu peço que você aceite meu presente, porque vi o teu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus e te agradaste de mim. Então eu peço-te que aceite o meu presente que foi trazido, porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura. E insistindo ele, Esaú recebeu. Olha só, aqui nós vimos que o Esaú, ele fala, eu tenho muito, meu irmão. Esaú, a princípio, ele recusa os presentes, né? Mostra que ele não está buscando ali restituição material. Ele está buscando reconciliação também. Olha como Deus trabalhou no coração de Esaú, né? E Jacó também reconhece, né? Essa frase que ele fala no versículo 10, eu vi o teu rosto como se vê o rosto de Deus, é uma frase que representa a face de Deus mesmo, a presença de Deus. Então, a mesma palavra que é usada no capítulo anterior, que é lá em Peniel, que é face de Deus, é usada aqui. Então, Jacó, ele está reconhecendo o favor de Deus, que Deus fez no coração de Esaú para esse reencontro, para essa reconciliação.
Ele fala, vi a face de Deus face a face e a minha vida foi poupada. Então agora ele diz que tá vendo Esaú é ver a face de Deus. Não porque Esaú seja divino, mas porque o perdão inesperado que ele recebeu é sobrenatural. Jacó está dizendo, a forma como que você me olhou foi como Deus me olhou, com misericórdia. Aceita, pois, o meu presente. E Jacó usa aqui a palavra berachá, que é a bênção. Então, aceita a minha bênção. Ele não oferece um simples presente. Ele oferece uma restituição espiritual da bênção que ele tomou. Ele está dizendo com essência, Deus me deu o que eu tentei roubar de você. Agora eu te devolvo em honra o que tentei tirar com engano. Essa é a cura de Jacó em sua forma mais visível. Ele está dizendo, eu te feri com astúcia, agora eu te honro com verdade. Quem teve Peniel de verdade não se defende, se entrega. Ver o rosto de alguém que feriu não é correr, mas honrar. É a evidência de uma alma redimida. Qual que é o princípio que a gente aprende aqui? Que o perdão que eu e você recebe do outro pode carregar um reflexo de perdão que Deus nos deu. Jacó, ele reconhece o perdão com um espelho da graça. Esaú se tornou o canal, mas o céu é quem assinou a reação. O que nós aprendemos com esse texto todo aqui de Gênesis 32, do 1 ao 11, amanhã nós vamos continuar, nós aprendemos que o novo nome é provado diante do antigo confronto. Jacó foi marcado em Peniel, mas é em Siquém que ele precisa provar que já não age como Jacó, e sim como Israel. Segunda lição é que o reencontro que parecia ameaça se transforma em milagre. Deus não apenas muda Jacó, ele também prepara Esaú. A reconciliação é mais do que humana, é uma intervenção do céu. Terceira lição, que a postura revela a identidade verdadeira. Israel se curva, não manipula. Ele se coloca à frente, assume riscos, honra a dor que causou. Quarta lição, a linguagem de quem foi transformada muda. Jacó para de falar como quem conquista e passa a falar como quem recebeu a graça. A quinta lição, a restituição não é material, é espiritual. Ao chamar seu presente de bênção, Jacó devolve a Esaú em honra o que um dia ele tomou com astúcia. Sexta lição e última, ver o rosto de quem perdoa é reconhecer a face de Deus. A declaração de Jacó, ver teu rosto como é ver o rosto de Deus, é o clímax desse capítulo. Deus estava na reconciliação. Quais as orações que nós podemos tirar desse texto? Primeira oração, Senhor, me ensina a caminhar como Israel diante de quem só me conheceu como Jacó. Me ensina, Senhor, a caminhar como Israel diante de quem só me conheceu como Jacó. Me ensina a caminhar diante das pessoas como uma mulher que tem uma identidade transformada, como uma mulher que tem uma identidade restaurada no Senhor. Segunda oração, dá-me coragem para me curvar com humildade, onde antes eu agia com manipulação. Terceira oração, toca no espírito daqueles que precisam me perdoar, assim como tocaste em Esaú. Quarta lição, muda a minha linguagem, que tudo em mim fale da graça recebida e não do mérito conquistado. Quinta oração, ensina-me a restituir com honra tudo aquilo que um dia eu tentei forçar com astúcia. Sexta lição, que o rosto dos reencontros traga reconciliação e que eu reconheça teu reflexo até naqueles que me feriram. Uau! Vamos orar, selando isso tudo? Vamos agradecer a Deus porque o Senhor nos ensinou muitas coisas aqui e principalmente sobre a nossa identidade. Então ora nesse momento
Eu sei que muitas mulheres já saiu, só tá a Adri aqui comigo, mas eu sei que muitas vão ver esse estudo depois. Ora, minha irmã, pedindo para Deus te trazer essa nova identidade. Ora para Deus te posicionar com essa identidade de Israel, com essa identidade que depende da graça, que reconhece a graça, que reconhece o favor de Deus na sua vida, na minha vida, que nada é nosso, tudo é do Senhor. Que Deus mude a nossa fala, que Deus mude o nosso coração e que nós possamos entender que tudo é dele, tudo é por ele e nada é sobre nós, é tudo sobre o Senhor. É tudo sobre o Senhor. A nossa vida é sobre o Senhor, nosso casamento é sobre o Senhor, nossos filhos é sobre o Senhor, nosso trabalho é sobre o Senhor, nosso ministério é sobre o Senhor, tudo é sobre o Senhor. E quando a nossa identidade muda, nós reconhecemos que é a graça de Deus que tem nos alcançado e tem nos transformado. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, maravilhoso Pai, eu te louvo e te agradeço, porque a vida de Jacó tem nos ensinado tanto, Senhor. A vida de Jacó tem nos ensinado que muitas vezes nós agimos errado, nós manipulamos, nós enganamos, nós fazemos coisas que estão fora do seu plano. Mas hoje o Senhor nos fez entender que nós precisamos nos posicionar com essa nova identidade que o Senhor nos deu. Nos ajuda a nos curvar diante daqueles que nós temos ferido, diante daqueles que nós temos magoado. Se nós tivermos com medo, que nós possamos confessar sim, como Jacó confessou, me livra da mão do meu irmão, porque eu tenho medo. Mas, Pai, que nós sejamos sinceras diante da Tua presença, que nós possamos voltar ao nosso passado e consertar o que está quebrado, e reconciliar com aqueles que nós ferimos profundamente. Traga, Espírito Santo, ao nosso coração, à nossa mente, as pessoas que nós precisamos nos reconciliar. Porque muitas vezes nós não estamos vivendo a promessa por conta disso. Porque o Senhor não deposita a promessa em algo que está remendado, em algo que está quebrado, em algo que está costurado. O Senhor só libera a promessa em cima daquele que foi restaurado, em cima daquele que foi quebrado e feito de novo. Então, Senhor, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que o Senhor venha trazer a nossa consciência, a minha e a vida de todas as minhas irmãs que vão ver essa mensagem depois, o que nós precisamos consertar, o que está quebrado, o que está quebrado no nosso casamento, o que está quebrado na nossa maternidade, o que está quebrado, Pai, no nosso ministério, nos nossos relacionamentos, o que está precisando de reconciliação, Pai, na nossa vida financeira, no nosso ministério. Traga, Espírito Santo, traga a nossa mente, traga o nosso coração e nos ajuda a nos posicionar como Israel. Nos ajuda a nos curvar para receber o perdão e vivermos como mulheres posicionadas com a nova identidade que o Senhor nos dá. Uma identidade que preza a presença de Deus, que preza o encontro face a face com o Senhor, que preza as lutas com o Senhor, mas não no sentido de que nós podemos lutar com o Senhor, porque isso é uma ilusão. O Senhor é poderoso, ninguém pode lutar com o Senhor, mas as nossas lutas com o Senhor é para nós enxergarmos quem nós somos em Ti, que nós possamos lutar assim em oração, até o Senhor revelar para nós quem nós somos no Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos levanta,
nos levanta com essa nova identidade. Em nome de Jesus, nos faça lutar com o Senhor, até o Senhor nos mostrar, como o Senhor mostrou para Jacó. O Senhor o feriu, mas para mostrar para ele que o Senhor estava dando essa nova identidade que o Senhor criou para ele, que é Israel, que é depender da graça, depender da presença. Nos dê, Senhor, essa nova identidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, eu quero falar com você do YouTube, que chegou aqui e ouviu essa mensagem. Hoje o Senhor quer te dar uma nova identidade. Hoje o Senhor quer te tornar filho, filha. Como que eu faço isso, Angelita? Chama Jesus para morar no seu coração. Chama Jesus para perdoar os seus pecados. Chama Jesus para ser o seu Senhor. Faça essa oração de todo o seu coração. O Senhor está aí do seu lado, Ele está te vendo. E se você fizer essa oração de todo o seu coração, toda a sua alma, não precisa ser oração bonita, não precisa ter oratório, o Senhor está vendo a intenção do seu coração. Faça essa oração. E se você fizer com todo o seu coração, o Senhor, Ele hoje se torna seu Pai. A Bíblia fala, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Ser filho é reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Ser filho é pedir para o Pai, Pai, eu não consigo mais caminhar no meu poder, no meu entendimento. Eu quero caminhar conforme o Senhor me criou para caminhar. Ore, fale com o Senhor e pede para o Senhor, Senhor Jesus, vem morar na minha vida. Seja o meu Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Se você fez essa oração, escreve aqui para mim nos comentários. E se você deseja participar dos nossos estudos, aqui dos nossos devocionais diários, onde a gente está estudando a Bíblia, totalmente gratuito. Eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição. É só você clicar e vir para o Clube da Bíblia. Horário do Japão, 7h30 da manhã. Horário do Brasil, 7h30 da noite. Tá certo? Beijo grande para vocês. Dri, minha companheira fiel, eu acho que você já tá no seu trabalho, né? Acho que você não pode falar, acho que nem dá para você escrever, né? Oi, Gê. Dá para Hoje eu tô falar. em casa, que eu vou levar. Meus filhos estão do... Ah, que bênção. Senti sua falta ontem eu fui na igreja, aí não te vi. Ai, então eu tava assistindo o culto lá. Ah, Eu acabei perdendo a hora, porque a gente foi no culto de casais sábado, né? ah, que legal. Aí acabei não indo ontem. Dri, Mas aí também meu filho tava ruim ontem. sério? Ah, tô com saudade de você. Vou te abraçar em breve. Amém, também tô achando. Amém. O que essa palavra falou com você, Dri? Quer compartilhar alguma coisa? Então, a primeira frase lá que você falou, né, da ferida, né, que se torna um altar, né? A palavra de Deus, ela se renova todos os dias, né? E, nossa, transforma o coração da gente, né? Verdade. A gente precisa estar sempre se alimentando, né? É verdade. Mas foi muita bênção mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus, Dri. Obrigada por estar comigo aqui, obrigada por sempre participar, tá bom? E a gente vai caminhando juntos. Amanhã nós vamos estar aqui, se Deus assim nos permitir, no mesmo horário, e vamos terminar esse texto. Que, nossa, eu tô muito impactada com a vida de Jacó, detalhadamente, assim, sabe? Tem feito muita diferença na minha vida, na minha casa, na minha família. E eu tô muito feliz. Dri, um beijo grande pra você. Amanhã eu vou estar na... Hã? Amém. Amanhã eu vou estar trabalhando aí, não vai dar pra mim, não sei nem se eu vou conseguir ouvir tudo. Né? Tá? Mas eu vou entrar. Amém. Deus abençoe. Amém. Tá? Um beijo. Obrigada. Fica com Deus. Deus abençoe. Fica com Deus.